Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para expor algo mais acerca da interpretação bíblica e teológica. Hoje eu tenho um assunto muito relevante para estar tratando com vocês e a respeito da questão maçônica dentro das igrejas históricas protestantes. Mas antes de entrarmos a todo esse conteúdo, eu já quero agradecer a sua audiência e cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedir que Ele te abençoe grandemente e também pedir que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, porque isso é muito importante para nós, para que assim o algoritmo do YouTube possa compreender que esses conteúdos que aqui nós publicamos têm sido de relevância para cada um de vocês. E compartilhe com seus irmãos em Cristo, com seus amigos também, para que assim esse vídeo se difunda e possa chegar ao maior número de pessoas. Eu agradeço a audiência de cada um. Eu me dirijo também a você que é novo, você que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu peço que você se inscreva, venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo. Clique aí na barra de inscrição abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo. Peço que você também não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, para que assim o YouTube possa entregar este vídeo para mais pessoas. Pois bem, vamos inclinar, meus irmãos, como sempre, os nossos rostos e assim orar a Deus para pedir que Ele nos dirija em toda essa exposição do dia de hoje. Então, amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Pai, e permaneceremos nela para sempre. Amado Pai, eu apresento a todos, Pai, que semanalmente têm se prontificado, Pai, a estar dando audiência aos nossos conteúdos, Pai. Peço que o Senhor lhes abençoe grandemente, que eles possam ter um ótimo aproveitamento, Pai, de todo esse conteúdo, Pai, que eles possam crescer, Pai, espiritualmente, Pai, através do conteúdo, Pai, que nós expomos aqui neste canal, Pai, que Teu Espírito, Pai, possa falar, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe grandemente em mais essa exposição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, a pergunta que nós temos hoje como o tema da nossa exposição é o seguinte: maçonaria é compatível com a fé cristã? Então eu gostaria de examinar com vocês aqui alguns aspectos acerca da maçonaria, as suas origens. Vou abordar também a filosofia maçônica, a sua ligação com as igrejas históricas, mais precisamente a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que eu estou ligado, e também, por fim, eu vou dar respostas o porquê a maçonaria é incompatível com a fé cristã. Então, a maçonaria especulativa, como nós conhecemos hoje, ela surgiu no ano de 1717, quando a primeira loja foi organizada lá na Inglaterra, em Londres e Westminster, o que se tornou mais tarde a Grande Loja Unida da Inglaterra, o que ocorreu na data de 24 de julho de 1717. Nada se sabe do que ocorreu nesta data, meus irmãos, porque o tempo não nos deixou nada documentado. E devido a isso é muito difícil traçarmos uma data de fundação para a maçonaria, tendo em vista que a maçonaria não é como qualquer outra organização que nós temos por aí que tem seus fundadores. A maçonaria não tem um fundador. Mas há indícios que apontam que por volta do ano 1600 já existia ali no velho continente, na Europa, dois tipos de maçonaria, um na Inglaterra e outro na Escócia, e depois 100 anos mais tarde, surgiria um terceiro tipo de maçonaria, já na Irlanda.
ambas baseadas em tradições e ritos orais aí dos pedreiros livres da Idade Média, que eram os construtores de catedrais góticas, como a Catedral de Notre-Dame na França. A palavra maçom, ela quer dizer pedreiro, e é por isso que as origens dessa organização está fundamentada aí em ritos e em tradições orais aí desses pedreiros livres. Mas acerca da filosofia maçônica, o que nós conseguimos falar? Eu, com minhas pesquisas, eu cheguei aqui a um vasto material a respeito disso, não vou falar muitas minúcias a respeito disso, mas posso falar algo. Os textos de fundação da maçonaria começam a ser produzidos aí por volta de 1352 a 1725, o que dá cerca de 400 anos. Entre os séculos 14 e 18 é que esses documentos começam a ser produzidos aí. As primeiras obras são os Old Charts, que é as primeiras obras ou antigas obrigações, manuscritos Régios e Cook e as Constituições de Anderson. Este aqui vai ser o documento que vai dar base a todo o pensamento filosófico da maçonaria. Então, talvez esse seja o principal escrito, pois foi o que construiu, o que constituiu, o que ficou conhecido como maçonaria especulativa, maçonaria filosófica. E aqui eu quero fazer algumas distinções entre maçonaria operativa e maçonaria especulativa. A operativa, ela consiste aí nessas guildas, nessas organizações desses pedreiros livres aí da Idade Média, porque eles estavam ali de uma forma operacional, trabalhando nas construções. Agora, nesse período que se iniciou aí entre 1325, entre 1352 e 1725, cerca de 4 séculos aí, é um período que nós chamamos aí de maçonaria especulativa. O que quer dizer com isso? Porque a partir dali a maçonaria ela se tornou aí uma sociedade filosófica de cosmovisão religiosa. E James Anderson foi um reverendo doutor da Igreja Presbiteriana Escocesa, o qual foi o responsável aí pela compilação e sistematização deste documento aí que nós chamamos aí de Constituição de Anderson. Desse documento chamado Constituições de Anderson, o escrito deu base para o desenvolvimento da filosofia maçônica. A maçonaria, como eu disse, aí nasce das guildas, associações de pedreiros livres medievais, mas há lendas dentro do imaginário maçom que levam eles a tempos remotos, como o Jardim do Éden, e eles chegam a dizer que o primeiro maçom foi o próprio Adão, o nosso pai, aí que deu origem a toda a humanidade. Outros personagens históricos aí também são citados acerca disso. Então Adão seria o primeiro maçom na concepção deles. Outros alegam que sua origem está na construção do Templo de Salomão ali por volta de 966 a.C. Outros colocam a sua origem aí nos Cavaleiros Templários, Rosa Cruz, essas associações aí da Idade Média também. O que nos mostra, meus irmãos, que dentro aí do pensamento e do entendimento maçom há uma clara dificuldade de diferenciar, de distinguir o que é fato histórico de lenda. Sua filosofia e cosmovisão é uma mistura de ritos ocultistas antigos e conhecimentos humanos herméticos. As Constituições de Anderson são uma narrativa do que seria as origens aí, o início da história da maçonaria, e nos traz esse conto lendário aí da geometria
que coloca a formação da maçonaria no Antigo Testamento da Bíblia, onde outros aí personagens, eu já disse a respeito de Adão, eles chegam a citar aí que Adão foi o primeiro maçom, só que outros personagens históricos aí são citados, como Lameque, que não fica claro se é aquele Lameque ímpio ou se é o pai de Noé, Salomão, Carlos Martel, Santo Albano. Tudo isso, na minha visão, queridos amigos, não passa de ficção sem comprovação factual. Não dá para nós traçarmos aí as origens da maçonaria a esses tempos remotos por falta de material histórico que comprove que isso realmente é verdade. Deste modo, queridos amigos, o que eu posso dizer para vocês é que a filosofia maçônica, no meu entendimento, ela está baseada aí em contos e lendas que, na maioria das vezes, são coisas fictícias que surgiram no imaginário dos pedreiros livres e não da realidade. Mas muitos devem estar se perguntando: e daí, Álvaro? Maçonaria é ou não é religião? Isso é o que vamos analisar a partir de agora. Eu pretendo trazer algumas especificações aqui que vão definir que, de fato, maçonaria é religião. Maçonaria, formalmente, ela, em seus documentos, não se define como uma religião. E quando eu falo aí de documentos, eu estou me referindo aí principalmente à Constituição do Grande Oriente do Brasil. E quando eu estive lendo esse documento, eu não encontrei nenhuma declaração explícita ali que nos leva a entender que a maçonaria se define como uma religião. Mas com tudo isso, queridos amigos, nela há elementos de dogmática religiosa, e desta forma eu, como teólogo e pesquisador do assunto, eu defino ela sendo sim uma religião, mas uma religião ecumênica, que entra em conflito com o cristianismo, porque tem uma ideia relativista da verdade e entende que todos os caminhos religiosos apontam para uma verdade oculta no entendimento deles. Esta organização exige que seus adeptos creiam em algum Deus. Pode ser Yahvé, judeu cristão, pode ser Buda, Krishna, pode ser os deuses das religiões africanas aí também, das religiões afro, pode ser Alá, qualquer um, mas de maneira alguma um maçom ele pode ser ateu. Agora a pergunta que fica, se não é uma religião, por que seus adeptos têm que expressar algum tipo de religiosidade? É porque trata-se sim, como disse aí, eu como teólogo e pesquisador, eu defino a maçonaria como sendo uma religião. E quando eu falo de religião ecumênica, eu quero dizer que a ritualística maçônica é uma mistura de conceitos de várias religiões, o que torna a maçonaria uma religião subjetiva que mistura de tudo um pouco. Então eles pegam todas as culturas existentes aí, fazem uma interpretação a respeito disso e trazem, queridos amigos, pasmem, um certo conhecimento que eles alegam que é oculto. Desta forma, já devo salientar que a principal diferença entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão maçônica é a seguinte: está onde está situado o mal, o problema do mal. Aonde é que está situado o problema do mal no mundo? Para nós cristãos é o nosso coração corrompido pelo pecado, e a solução para esse coração corrompido pelo pecado é o ensinamento da palavra de Deus e o Espírito Santo. Já para a maçonaria não é assim, pois para eles Cristo é apenas mais um sábio, uma mente brilhante como Maomé, Confúcio ou Moisés, e não Deus. A Bíblia para eles é apenas um livro que expressa a vontade de Deus, mas que não é a palavra de Deus. E, portanto, para um maçom, o problema não é o pecado, mas a falta de conhecimento
e de instrução, e a solução é o conhecimento oculto que só os iniciados têm acesso, obtêm. Quem está fora está em trevas e é um profano, portanto, trata-se de uma sociedade gnóstica, meus irmãos, que está baseada em um conhecimento supostamente oculto, onde o Deus da maçonaria é o conhecimento caído de homens corrompidos pelo pecado. E desta forma, o que fica subentendido é que na visão maçônica, todo o mal causado pelos fascistas na Itália, nazistas na Alemanha e comunistas ao redor do mundo é fruto simplesmente da ignorância do homem. O homem é um coitadinho que fez o que fez, pois lhe faltou o conhecimento, lhe faltou instrução do que era certo e do que era errado. Nada seria mais absurdo, queridos amigos, pois isso para nós cristãos reduz o homem não a um ser depravado e corrompido pelo pecado, carecido de Deus, mas, como dito, um coitadinho que por falta de conhecimento cometeu os seus erros. Então, na ideia da maçonaria, as coisas erradas acontecem no mundo aí porque o ser humano é um coitadinho, lhe falta conhecimento, ele precisa ser instruído para que possa se encaminhar. Mas eu quero dizer para vocês, o nosso coração é enganoso, como diz o profeta Isaías no capítulo 17, e desta forma, queridos amigos, é incompatível dizer que o ser humano é um coitadinho, é incompatível com a cosmovisão bíblica do que nós encontramos aqui. E desta forma, meus irmãos, é impossível entendermos que há compatibilidade com essa seita religiosa e o cristianismo. Então, desta forma, isso definitivamente é um baita de um engano demoníaco que desvia os homens da verdade clara nas Escrituras de que não somos coitadinhos, queridos amigos, e muito menos bonzinhos. Somente Deus, e não o conhecimento subjetivo da gnose maçônica, esse conhecimento oculto, mas a palavra de Deus, e somente Cristo é capaz de resolver a nossa miséria. Mas abra comigo em Romanos, no capítulo 3, e veja o que diz o apóstolo Paulo acerca do ser humano aqui, ó. Vejam o testemunho que ele nos dá a partir do versículo 9, ó. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Então não tem coitadinhos, meus irmãos. Todos estamos debaixo do pecado, com essa inclinação maligna. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então o apóstolo Paulo está explicando aqui para nós que o coração do ser humano é contaminado com o pecado e sua inclinação é maligna. E desta forma, o que nos mostra que a maçonaria tem suas bases fundamentadas no iluminismo do século XVIII. William Almeida, em seu caderno de estudos intitulado A História da Maçonaria, das Origens Corporativas, a Maçonaria Moderna, ele diz o seguinte, ó: na teologia paulina, o mal no mundo se baseia no sacrifício. A gnóstica iluminista se baseia na busca da felicidade, no hedonismo, que nasce da sabedoria e compreensão do mundo. Então ele está traçando um paralelo aqui. Para a teologia paulina, o problema do mal no mundo se resolve com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e todos aqueles que forem alcançados por sua graça terão o mal refreado no seu coração. Mas ele diz, para os iluministas,
A base do controle do mal na humanidade está no como as pessoas buscam felicidade, no modo como eles entendem aí o mundo. Sendo assim, pela ótica iluminista, o que ele apresenta aqui, o mal se resolve não com o sacrifício de Cristo, mas com o conhecimento. É essa filosofia que permeia a ideia da maçonaria. Sendo assim, tudo se explica de forma racional, meus irmãos. Na visão deles, não existe nada transcendente ou metafísico. O que vai fazer o homem evoluir não é o conhecimento de Deus, mas quando entender o mundo com uma fé subjetiva sem religião, como a ideia de John Lennon na sua música Imagine, lá ele expressa a ideia de um mundo utópico, um mundo de paz, um mundo sem religião, um mundo que na visão dele seria completamente paz, mas sem o príncipe da paz, onde a verdade é atingida não através de Cristo, mas pela gnose, o conhecimento oculto que eles oferecem. Mas agora eu quero falar com vocês a respeito de uma mácula em nossa história. O envolvimento das igrejas históricas com a maçonaria ali no início do século XIX, quando os primeiros missionários aqui atracam. E desta forma, eu quero falar para vocês a respeito do envolvimento das igrejas presbiterianas, batistas e também metodistas. Eu vou falar de uma forma genérica e depois eu vou entrar na questão maçônica dentro do presbiterianismo. Os missionários protestantes, eles se aproximaram dos maçons devido à perseguição aí católica romana e devido à partilha de ideias. Eles tinham ideais comuns aí, como justiça, liberdade individual e liberdade religiosa. Foi isso que aproximou os presbiterianos, batistas e metodistas congregacionais dos maçons. Esses ideais em comum aí de justiça, liberdade individual e liberdade religiosa. E desta forma, como eu disse aí no início do século XIX, os maçons tiveram boa amizade aí com os protestantes, oferecendo-lhe lojas para que eles se reunissem. Eles aí colaboraram para que nossos irmãos aí nesse passado pregassem o evangelho no Brasil, que Bíblias se espalhassem por todo o território nacional. E desta forma, eu não vejo isso, meus irmãos, como alguns têm alegado que é uma dívida que nós temos com a maçonaria. Em tudo isso, meus irmãos, como disse também o segundo missionário que a Igreja Presbiteriana enviou ao Brasil, o reverendo Blackford, ele dizia que em tudo isso ele via a providência divina, queridos amigos. Ele via Deus providenciando tudo para que nossos irmãos fossem protegidos. Então, eu como calvinista, vejo como uma providência divina. Deus usou os maçons como poderia ter usado qualquer outra organização para proteger os nossos irmãos, para colaborar na construção aí de diversos templos, como aconteceu com a maçonaria. Aí no início da sistematização do protestantismo, na consolidação do protestantismo aqui no Brasil, os maçons colaboraram historicamente para a construção de diversos templos protestantes históricos, como catedrais presbiterianas e batistas, metodistas, que têm em suas fachadas símbolos maçons como esquadro e compasso. E como dito, em tudo isso eu vejo a providência divina. E se nós devemos algo, nós devemos para o Deus Todo-Poderoso e não para a maçonaria. O Raimundo José Pereira, em seu artigo A Contribuição da Maçonaria para a Consolidação do Protestantismo no Brasil, ele citando o reverendo Alexander Blackford, ele diz assim, algo que eu já citei,
Este foi o segundo missionário presbiteriano enviado ao Brasil em 1860. Isto é, o reverendo Blackford, ele via o apoio da maçonaria como providência divina. Então, Blackford, ele via que toda a cooperação aí dos maçônicos com os missionários presbiterianos aqui no Brasil era apenas providência divina, Deus providenciando tudo para que o evangelho fosse pregado. Agora eu passo a falar a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação que eu faço parte. Todo presbiteriano conhece a sua história e sabe que em 12 de agosto de 1859, o reverendo Ashbel Green Simonton, ele chegou ao Brasil com a missão de organizar a primeira igreja presbiteriana em solo tupiniquim. Provavelmente, este irmão, ele fazia parte da maçonaria. Não temos aqui como comprovar com documentos que ele de fato era maçom, mas dentro dos materiais que analisei, há um bom testemunho dizendo, um vasto testemunho dizendo que talvez ele fosse maçom. E muito cedo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, houve conflitos entre cristãos piedosos e cristãos maçons. Foi o caso do Dr. Nicolau Soares de Couto Escher, que no ano de 1898, mais precisamente no dia 12 de dezembro, ele publicou, acredito eu, o primeiro artigo presbiteriano discorrendo acerca da incompatibilidade do evangelho com a maçonaria. Este irmão, ele era membro da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Mas os debates formais acerca do assunto na Igreja Presbiteriana do Brasil só vão se iniciar na virada do século, mais precisamente aí no ano de 1900, nos sínodos da época, equivalente ao Supremo Concílio de hoje, e em 1903 já havia uma recomendação de que os ministros e presbíteros que eram maçons deixassem a organização em nome da paz e da união na igreja. Neste ano houve já uma ruptura aí dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que deu origem aí à Igreja Presbiteriana Independente, devido a essa assídua discussão a respeito da maçonaria. E se você ler o Estatuto da Igreja Presbiteriana Independente, você vai ver que lá há uma cláusula que proíbe os membros serem maçons e de que ministros sejam maçons. Em 1906 veio outra recomendação que não se aceitasse na igreja nem encaminhasse a profissão de fé crentes maçons e que ministros oficiais também não fossem maçons. Então vocês já começam a perceber que já começa uma vasta discussão a respeito do assunto. Se seria compatível ou não seria compatível. E aqui, nessas duas resoluções aí que eu apontei, todas elas aconselhavam que os irmãos que fizessem parte dessa sociedade secreta aí abandonassem a sociedade por amor a Cristo e por amor à sua igreja. As resoluções dos sínodos de 1903 e do Supremo Concílio de 1906 e 1956 só tiveram um problema, a meu ver. Elas eram um pouco subjetivas, pois não definiam a incompatibilidade da maçonaria com a fé cristã. Então, ao meu ver, essas resoluções que foram vindo aí desde 1900 até 1956 só tiveram um problema. À medida que eu fui lendo e examinando esses documentos aí, eram muito vagas, muito subjetivas e não definiam claramente a incompatibilidade ou a compatibilidade da maçonaria com a fé cristã. Simplesmente recomendavam que os crentes e ministros não fossem maçons, mas não explicavam o real motivo. Não explicava por quê. Só aconselhava, você não pode ser maçom, você tem que sair. Mas não explicava o motivo, a razão, a circunstância.
Só em 1994, por meio de uma comissão paritária, que é uma comissão que é formada de 50% da voz doutrinária teológica da igreja e 50% da voz administrativa comunitária da igreja. E, por exemplo, se a comissão for composta de 12 membros, ela será composta de 6 reverendos aí, de 6 teólogos da igreja presbiteriana e 6 aí presbíteros regentes, que fazem parte aí da administração da igreja. Foi nesta época que a IPB, ou a Igreja Presbiteriana do Brasil, começou a analisar a questão da maçonaria na igreja de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais acurada. E nomes como o reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Paulo Delage, que foi o autor aí do livro Maçonaria e Cristianismo Compatíveis, onde ele lança essa pergunta, no que culminaria nas resoluções de 2002 e 2006. Então esses 2 reverendos aí, nessa época, eles tiveram aí um papel fundamental no que culminaria nas resoluções de 2002 e 2006, que já vamos chegar lá. Só que em 1916, no Rio de Janeiro, por meio de uma Assembleia Geral na cidade de Valência, já haviam reconhecido que a maçonaria era incompatível com o Evangelho. Então percebam, meus irmãos, que vem vindo uma evolução de pensamento dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito da maçonaria. Em 2002, depois de alguns anos de minuciosa pesquisa, que começou em 1994, o Supremo Concílio ele já define que o deus da maçonaria, Gadu ou Jabulon, é fruto de sincretismo religioso e não é o Deus pessoal, uno e trino revelado nas Sagradas Escrituras. Chegou ao entendimento também dos irmãos nessa época que a maçonaria entende Jesus como apenas um filósofo, como Buda, Maomé e Moisés, e que para a maçonaria a maçonaria se alinha com o ecumenismo religioso. Membros maçons escandalizavam e tiravam a paz de crentes piedosos da igreja. A partir de 2003 ficou definido também que membros da igreja que eram maçons não seriam conduzidos ao oficialato, não seriam ordenados reverendos e muito menos presbíteros regentes e diáconos, devido aí à sua aliança com a maçonaria. Esta resolução foi publicada no órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Brasil Presbiteriano, em agosto de 2002. Resolução que no ano de 2003, por meio de uma Assembleia Ordinária, foi suspenso. O assunto foi encaminhado para o Supremo Concílio de 2006, a ser realizado a partir do dia 16 ao dia 22 de julho de 2006, em Aracruz, no estado do Espírito Santo. 100 anos, meus irmãos, para resolver este assunto. Então, em 2006, mais uma vez, uma análise minuciosa do assunto foi feita. Os reverendos Paulo Albert Delage, Aderi Souza de Matos e Eliel Botelho seriam os nomes que a providência divina usaria para estudar o caso e trazer todo o material acadêmico que seria a base da resolução de 2006. Então esses irmãos vieram fazendo a pesquisa a respeito disso daí, e enfim é definido que Gadu, o grande arquiteto do universo, ou Jabulon aí da maçonaria, é um deus vago que pode ser qualquer divindade. Não havia compatibilidade da maçonaria com a fé, e que em amor os cristãos, os crentes
e ministros maçons deveriam ser aconselhados a deixar a sociedade. Então ficou definida essas questões aí da incompatibilidade da maçonaria com a fé cristã, devido ao fato desses irmãos que estiveram estudando todo esse assunto aí entenderem, como eu também entendi quando estive estudando, tratar-se de uma religião ecumênica, totalmente ritualística e sincrética. Agora entra a pergunta, diante de tudo isso, será que um cristão pode ser maçom? Neste tópico, eu quero falar acerca de um personagem da história presbiteriana que, na época dos concílios de 2002 e 2006, ele causou grande controvérsia no arraial presbiteriano e, por ser maçom, ele levantou um movimento veemente de oposição contra as decisões do Supremo Concílio. Ele escreveu livros defendendo sua posição, escreveu um memorial presbiteriano acerca da maçonaria, foi de onde eu extraí grande parte do material que eu estou falando aqui a respeito de maçonaria e religião aí, mais precisamente o presbiterianismo. E ele também fez um manifesto onde ele recolheu mais de 600 assinaturas contra a decisão do Supremo Concílio, mais precisamente do ano de 2006. E eu me refiro ao presbítero Atos Vieira de Andrade. Reconheço que este homem foi muito trabalhador dentro da igreja presbiteriana, mas reconheço que também ele tinha ideias equivocadas acerca de Bíblia e fé. E uma delas era a crença que ele tinha que era possível ser cristão e ser maçom ao mesmo tempo. Em uma entrevista que ele deu ao CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, o senhor Atos Vieira de Andrade, ele disse o seguinte, isso aqui para mim, meus irmãos, é um completo absurdo, que ele declarou nessa entrevista. O maçom, na busca de conhecimento, a cada dia aprende uma lição e reconhece que nada sabe. Neste sentido, o maçom está sempre caminhando das trevas para a luz. Agora eu deixo uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo todo esse documentário que eu estou fazendo aqui neste dia. Você, como um cristão, você se sente em trevas? Você acha que você está na escuridão? Isso para mim é um completo absurdo, queridos amigos, porque dentro das escrituras nós entendemos que nós passamos de fato das trevas para a luz verdadeira que vem ao mundo, que ilumina a todos os homens, que é Jesus Cristo. O presbítero Atos Vieira de Andrade, nesta declaração, diz um enorme absurdo e uma grande incoerência com a fé, pois na sua declaração faz entendermos, queridos amigos, que para ele a luz verdadeira, que é Jesus Cristo, é insuficiente e que ele precisa buscar na gnose maçônica uma luz maior para iluminá-lo. Uma declaração deplorável feita por um presbítero, alguém que, na minha opinião, era para ensinar o caminho verdadeiro. Com tais declarações ele incorre o caminho das trevas. Como bem disse o pastor João Flávio Martinez, o verdadeiro cristão não está em trevas, mas permanece na luz de Deus. Então é totalmente incoerente para um cristão alegar que está sempre caminhando das trevas para a luz, quando a Bíblia é clara ao dizer que nós encontramos a luz verdadeira quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo. Por isso, o que disse o já falecido presbítero é um absurdo. Pois bem, por que é impossível um cristão ser maçom? Primeiro, porque a maçonaria alega que o conhecimento oculto é o que leva à salvação, queridos amigos, e não Cristo. Como disse o senhor Atos Vieira de Andrade, sempre está buscando a luz, e que para o cristão
é um absurdo, pois Cristo é a luz verdadeira. Abra comigo aí no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, no capítulo 1. E versículo 4, que diz assim, ó. Prestem bem atenção, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A Bíblia está dizendo que a luz dos homens é Jesus, mas ele segue, ó. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Percebam que Jesus, a luz do mundo, veio a este mundo, ó. O versículo 7, ó. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aqui é João Batista falando, ó. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então perceba, meus irmãos, que o evangelista João está dando testemunho aqui que a luz verdadeira que ilumina todo homem é Jesus Cristo, e por isso é inconcebível, é inaceitável um cristão dizer que está sempre caminhando das trevas para a luz. Mas se nós formos no capítulo 8 de João, e versículo 12, Jesus ele vai dizer categoricamente que ele é a luz do mundo. Vejam bem o que diz aqui, ó. João 8 e versículo 12, que diz assim, ó. Prestem bem atenção, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E como é que o presbítero Atos Vieira de Andrade está dizendo que sempre está caminhando das trevas para a luz, visto que ele alegava que era um cristão? E Jesus está dizendo que aquele que chega até ele jamais andará em trevas, sempre estará na luz, porque ele é a luz verdadeira. Em segundo lugar, a maçonaria entende que só os iniciados estão na luz e os não iniciados estão em trevas, porque são profanos, o que jamais se aplicaria a um verdadeiro cristão. Um cristão jamais estará em trevas. E eu dou um conselho, você reverendo, você que é pastor dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, se você é maçom, eu posso dizer para você que você é um incoerente. Porque como que você faz um juramento desse tipo aí quando eles declaram lá Fiat Luz, e você vai dizer que você está vindo das trevas para a luz, visto que você é um crente professante em Jesus Cristo? Não faz sentido. Então eu posso dizer que você é um incoerente, que você deveria se enquadrar às Escrituras. Em terceiro lugar, maçonaria é uma amálgama, isto é, uma mistura, um compilado de ocultismo e várias religiões, e por isso sincrética e incompatível com a nossa fé. Em quarto lugar, para a maçonaria, Jesus não é Deus, mas apenas mais um fundador de religião, como eu disse aí, para eles, Jesus é só mais um dos 9 sábios aí da concepção deles lá. Em quinto lugar, para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas um símbolo, um livro que expressa subjetivamente a vontade de Deus, mas não é a palavra de Deus. E com isso, compara Jesus aí, como eu disse, a um mero Deus pagão. A Bíblia afirma que Jesus é Deus encarnado. Veja o que diz aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. 1 Timóteo 3 e versículo 16. E diz assim, ó: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no mundo, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então o apóstolo Paulo está dando testemunho que Deus se fez homem, Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o único caminho. João 14,6, Jesus ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E também o único elo entre Deus e os homens.
Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. A única forma de nos aproximarmos de Deus é nos aproximando de Cristo. 1 Timóteo 2,5. E em sexto lugar, a maçonaria exige que seus adeptos jurem pela própria vida que vão guardar os segredos ocultos aí da sociedade, o que a Bíblia proíbe. Veja o que diz aí o próprio Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 5, Mateus 5, versículo 34 ao 37, Jesus ele vai dizer algo aqui, ó, categoricamente a respeito disso. Ó. Mateus 5, versículo 34 até o 37. Mateus 5, 34 ao 37 diz assim, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Não é para jurar nem pelo céu, ele está dizendo aqui, ó. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E aqui ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 36, ó, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Então perceba, meus irmãos, não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela nossa cabeça, porque tais juramentos não querem dizer nada, não significam que de fato nós vamos cumprir isso. Nós não podemos fazer juramentos. Em sétimo lugar, a maçonaria ensina que o homem se justifica por suas obras, por sua conduta, mas a Bíblia, por outro lado, nos ensina que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não somos justificados por obras, mas por Cristo, e não por nós mesmos. Mais uma vez, meus irmãos, abra comigo aí a sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, e versículo 5. Aqui é bem claro quando o apóstolo Paulo diz que somos justificados por Cristo e não por nossas obras. Ó. Efésios 2 e versículo 5. Vejam bem o que diz aqui, ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E a partir do versículo 8 ele diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras são apenas evidência de que nós de fato fomos alcançados pela graça. A fé, ela nunca vem sozinha, ela vem aí acompanhada de obras, mas não são as obras que salvam. As obras apenas apontam que nós já fomos salvos. Em oitavo lugar, é um erro, meus irmãos, praticar algo em oculto, pois só se faz escondido aquilo que é errado, roubos, adultérios, fornicação e feitiçaria. Em suma, só se faz às escuras o que os homens não querem ser visto praticando ou fazendo. Veja aí Efésios 5, de 11 a 13. A Bíblia também dá testemunho disto, meus irmãos. Vejam bem aqui, ó, Efésios 5, versículo 11 até o 13. E diz assim, ó: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe e é feio, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Em nono lugar, nós não precisamos, meus irmãos, de conhecimentos ocultos. Para encontrar a verdade e nos aproximarmos, o que precisamos é da Bíblia. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó, em 2 João, versículo 9. 2 João, versículo 9, que diz assim, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui em 2 João, versículo 9, ó. Vejam bem o que diz aqui, ó.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. O que João está falando aqui? Aquele que está buscando conhecimento oculto, aquele que está buscando coisas além do que está escrito, ele está prevaricando. Ele não tem nem o pai nem o filho, mas aquele que persevera na doutrina de Cristo, mantém os ensinamentos de Cristo, se conforma com a palavra de Deus, esse tem tanto o pai quanto o filho. Mas se nós formos lá em Colossenses 2, versículo 4, ele diz assim, Colossenses 2 e versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele está dizendo, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E no versículo 8 ele diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele está falando, toma cuidado para que ninguém te seduza com um suposto conhecimento filosófico que vai além da palavra de Deus, que vai além do que Cristo nos revelou, porque isso, meus irmãos, incorre no caminho das trevas. Isso é o engano de Satanás. Mas se nós formos seguindo aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 13, João ele vai falar algo mais acerca disso também. 1 João, capítulo 5, versículo 11 até o 13, ele diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Tudo, meus irmãos, tudo o que precisamos para ser salvos está na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a palavra de Deus está dando testemunho, meus irmãos. Não precisamos de conhecimentos ocultos, de filosofias humanas, de sociologia ou de psicologia, nós precisamos da Bíblia. E lá em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo ele vai dizer algo mais acerca deste assunto. Vejam bem o que ele diz aqui, 2 Tessalonicenses 2:2, ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele está dizendo que ninguém de maneira alguma vos engane com vãs sutilezas, com ensinamentos supostamente ocultos. As seitas têm essa característica de oferecer algo que vai além da palavra de Deus. E mais uma vez, eu aconselho a você, reverendo, você presbítero que faz parte desta sociedade, eu te aconselho no nome do Senhor Jesus Cristo que você se desligue desta organização aí, que chafurda no conhecimento humano, caído e equivocado. Você não precisa deles, você não precisa da gnose maçônica, o que você precisa é da palavra de Deus, o que você precisa é da Bíblia Sagrada e de muita, mas muita oração. O que você precisa é de boa teologia. Você não precisa da sociologia, você não precisa da filosofia humana, você não precisa de psicologia, você precisa de Deus. Você não precisa se tornar aí um profissional da fé. O que você precisa é se tornar um pastor bíblico, que não é sincrético, que ensina os princípios litúrgicos encontrados aí na Confissão de Fé de Westminster e dos catecismos. O que podemos falar acerca da maçonaria é isto: ela é incompatível com a palavra de Deus, com a fé cristã, e não tem como servir ao Deus verdadeiro, Yagadu, a Jabulon,
Ao mesmo tempo, a incompatibilidade, meus irmãos, se torna clara devido ao misticismo ecumênico, universalista da maçonaria, que faz mesclas aí de ritos antigos religiosos, de religiosidade pagã, e com o cristianismo tenta traçar uma compatibilidade que não existe, tenta unir os ritos aí antigos da maçonaria, de conhecimento pagão, com a Bíblia Sagrada, o que não faz o menor sentido. O que revela para nós que a cosmovisão maçônica, ou que na cosmovisão maçônica não há uma verdade absoluta, mas uma verdade. Mas todas as religiões são uma verdade que levam ao mesmo fim, no sentido que tal filosofia expressa que todos os caminhos levam a Deus. Então, para a maçonaria não tem uma verdade absoluta, mas eles entendem que todas as religiões, como disse em uma certa feita o falecido Papa Francisco, que todas as religiões levam a Deus, é como se fossem diversos idiomas que levam ao mesmo fim, mas essa não é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eles entendem que qualquer caminho é capaz de levar a Deus, mas eu vou recorrer à sabedoria, ao livro de Provérbios, no capítulo 14. Abra comigo no livro de Provérbios de Salomão, 14 e versículo 12. Veja o que ele diz aqui, 14 e 12. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E no capítulo 16, versículo 25, ele vai repetir isto. Vejam bem o que diz aqui. Ele diz assim, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Talvez à primeira vista, a maçonaria, para um jovem seminarista, pode oferecer para ele, talvez, uma satisfação imensa de um vasto conhecimento. Mas eu posso dizer para você que este conhecimento satânico aí vai cobrar de você lá na frente. Vai querer algo em troca de você. A verdade não é relativa, meus irmãos, mas absoluta. Jesus foi claro em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele não disse se a filosofia, se o conhecimento humano te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Ele disse, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A verdade e o caminho é Cristo, não a gnose maçônica, com seus ritos e ciência oculta. Veja o que diz aqui em Efésios 4,14, meus irmãos. Veja o que diz aqui. Vocês perceberam que eu estive analisando toda a maçonaria teologicamente e biblicamente, mas veja o que diz aqui em Efésios, no capítulo 4 e versículo 14, que diz assim, prestem bem atenção, Efésios 4 e versículo 14, diz assim, diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Paulo não está nos instruindo, queridos amigos, a buscar na filosofia platônica ou aristotélica o conhecimento verdadeiro. Paulo está nos instruindo a buscar na filosofia cristã, na Bíblia Sagrada, no que Cristo nos ensinou, para que possamos crescer e chegar à estatura do homem perfeito, para que possamos crescer naquele que é a cabeça, que é Cristo. Mas se formos em 1 Timóteo 6, vamos encontrar algo mais aqui, 1 Timóteo 6, versículo 4,
Timóteo 6, 1 Timóteo 6, versículo 4, que diz assim: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado, ou cuidando que ganho seja piedade, apartai-vos dos tais. Então, aqueles que deliram a respeito de questões loucas aqui deste mundo, Paulo está mandando nós nos apartarmos deles. Ó. E o verso 11 diz assim, ó, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E no 12, ó, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Paulo está aconselhando buscarmos a reta justiça, buscarmos o conhecimento bíblico e teológico necessário para instruirmos os nossos irmãos. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 3, tem algo mais aqui, ó. Ele diz, ó, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Eu não estou trazendo esse ensinamento aqui porque eu quero o mal dos meus irmãos, mas porque eu quero que vocês se corrijam e que vocês se voltem à palavra de Deus. Mas Paulo ele segue aqui, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes as suas próprias concupiscências, suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então ele está dizendo, ó, vai chegar um tempo que vão aumentar doutores aí, filósofos, que vão dar ouvidos a fábulas e não ao conhecimento de Cristo. Por que que tem aumentado tanto sincretismo, meus irmãos, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil? Porque muitos ministros têm deixado de lado a palavra de Deus, a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e menor, e têm se voltado para conhecimentos esotéricos, filosofias humanas, sociologia e até a psicologia, têm aplicado métodos de arrecadação e têm deixado de lado toda a nossa história. É por isso que estão caindo na desgraça do sincretismo, porque têm deixado de lado a palavra de Deus. E isso se aplica aí, meus irmãos, quando um ministro que foi verdadeiramente ordenado, chamado por Deus, ele se desvia do conhecimento bíblico para a maçonaria. E o versículo 5 ele diz, ó, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Depois de ordenados ministros, reverendos aí, vocês continuam sendo evangelistas. Vocês têm a obrigação de espalhar o evangelho, não é conhecimento esotérico. E por fim, a maçonaria se torna anátema, se torna maldita, queridos amigos, pois propõe através aí de seus ritos, através do ocultismo, um conhecimento que se apresenta indo além das escrituras, um conhecimento que vai além da palavra, além daquilo que Deus revelou. E por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer que é maldito todo aquele que prega um outro evangelho, que vai além das escrituras. Então se torna maligno, pois sabemos tratar-se de uma mentira e um engano de Satanás, porque tenta ir além, se propõe ir além das escrituras. Deuteronômio 29:29 vai dizer, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Então, meus irmãos, que nós procuremos agradar a Deus a partir do que Ele revelou nas Sagradas Escrituras. Não é com maçonaria, com sociedades secretas aí espúrias. Não é com conhecimento humano, filosófico aí, platônico e aristotélico. Não é com a sociologia, não é com a filosofia, mas é com a palavra de Deus e muito menos teologia da prosperidade, teologia carismática ou coaching, nada disso.
O que nós precisamos é da palavra de Deus, estudarmos o que Deus definiu em sua palavra e aplicarmos o que a Confissão de Fé de Westminster tem deixado por escrito para nós. E nunca se esqueça, reverendos e presbíteros, que pessoas morreram para que o documento da Confissão de Fé de Westminster fosse redigido. É um respeito que nós temos com eles, manter as nossas tradições. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.